Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que acomete a pele, a psoríase. Vamos falar sobre sintomas, causas, tratamentos, quais os tratamentos oferecidos pelo SUS e também sobre o estigma que tem sobre essa doença. E quem eu recebo hoje para essa conversa é o doutor João Roberto Antônio, dermatologista, é chefe do Departamento de Dermatologia do Hospital de Base de Rio Preto e também professor da FAMEP. Doutor João, é uma honra muito grande tê-lo aqui no Saúde em Foco. Muito obrigada por sua presença. É recíproco. É honra para mim também estar aqui com vocês na TV Câmara, Jaqueline, e sendo entrevistado. Eu gosto muito de São José do Rio Preto e acho muito importante esse meio de comunicação que tem a nossa Câmara por intermédio dessa imagem da televisão. Sim, doutor, a psoríase é uma doença muito antiga, que tem muitos estigmas. Nós vamos abordar tudo isso no programa, vamos falar sobre os tratamentos disponíveis no SUS, mas eu gostaria de começar falando sobre um panorama, o número dessa doença no Brasil, no mundo e aqui em Rio Preto. Veja, conforme o local em que é pesquisado a psoríase, ela varia de 1 a 3% da população. Se nós colocarmos aqui em São José do Rio Preto mais ou menos uma estimativa de 10 mil pacientes, então estamos dentro disso, tá certo? Quer dizer, então a psoríase não é uma doença rara, é uma doença que existe, simplesmente que tem muitas pessoas que muitas vezes por algum problema, quer seja social, quer seja profissional, quer seja familiar, seja o que for, esconde um pouco a doença e às vezes não procura recursos, porque, na realidade, vamos dizer, fora o aspecto estético, muitas vezes não é tão incomodativo. Porém, ela interfere muito na qualidade de vida da maioria das pessoas. Doutor, e o que é a psoríase? O que causa a psoríase? Bom, a psoríase é uma doença considerada hoje autoimune. No passado, a psoríase era considerada uma doença só de pele, porque a manifestação clínica dela são aquelas lesões eritematosas, ou seja, avermelhadas e descamativas, e que se localizam preferentemente nas áreas de maior traumatismo ou atrito. Por isso, muito no cotovelo, no joelho, no dorso das mãos, em locais em que normalmente são sujeitos a fricção, a traumatismo, etc., contínuo. Mas também ela pode ser bem localizada, só de couro cabeludo, digamos só região genital ou regiões palmoplantares, como pode ela ser generalizada, da cabeça aos pés. No passado, a psoríase era considerada uma doença somente da pele. Hoje se sabe que é uma doença que é envolvida pelo metabolismo cutâneo. Tanto é que acompanha a psoríase, em muitos casos, muitos pacientes têm artrite psoriásica, que compromete como se fosse um reumatismo, só que é própria da psoríase. Também ela pode estar associada com doenças intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, como também ela pode estar relacionada com síndromes metabólicas, tipo diabetes, e pode estar relacionada também com obesidade, e com uma série de outros problemas que são as comorbidades próprias da psoríase. Então, hoje, nós não consideramos a psoríase uma doença somente da pele, e sim uma doença que envolve, vamos dizer, todo o organismo humano. A pele é o maior órgão do corpo humano, e ela que protege todos os órgãos internos. Então, a pele está intimamente relacionada com os problemas internos da pessoa. Agora, muita gente fala, a psoríase é emocional. Já ouviu falar isso, talvez? Sim. Não. Se fosse emocional, eu acredito que o mundo inteiro teria. Porque somente os mortos que não têm problema. Enquanto o vivo, nós temos problemas. Agora, claro, a pessoa que tem psoríase, ela tem também um problema emocional
relacionado com o próprio aspecto das lesões. E muitas vezes, quando ela fica em tensão emocional maior, com estresse, com uma ansiedade maior, piora a psoríase. Então, no fim, nós não sabemos o que nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Se a pessoa está nervosa por causa da psoríase ou se a psoríase piorou por causa da tensão emocional. Tá certo? Então, é uma doença considerada autoimune, mas que tem um reflexo de tudo que ocorre no organismo. É uma doença que não é contagiosa. Importante a gente falar isso, frisar próprio da pessoa. Essa informação, não é, doutor? Exatamente. É uma doença que hoje sabe-se que por intermédio dela nós podemos diagnosticar problemas, às vezes, que passam desapercebidos. Vou dar um exemplo. A pessoa vai ao consultório com essas lesões e nós diagnosticamos psoríase. Aí a gente pergunta, você tem alguma dor nas juntas? Ah, doutor, eu tenho um pouco aqui na extremidade, aqui tanto na região do punho, como tenho no tornozelo, só que não é incomodativa. Foi incomodativa quando apareceu a psoríase, e aí então chamou a atenção a psoríase e foi. E aí, diagnosticando isso, nós podemos tanto tratar a pele, como também tratar esse problema articular. Como também, numa consulta, nós podemos perguntar se tem alguma alteração intestinal, se a pessoa, por exemplo, tem diabetes ou não, ou pesquisa isso. Porque por intermédio disso, a melhora desses problemas também melhora a psoríase. E a psoríase pode então ser um marcador na pele de problemas internos. De outros problemas. Claro. E é isso que nós temos. Nós temos que ter exatamente essa consciência referente a esse diagnóstico, que é muito importante. Veja, outro aspecto que eu levo muito em consideração, e é a razão pela qual eu me dedico muito, e toda a minha equipe do hospital de base, como lá no consultório, aos pacientes portadores de psoríase. É relacionado com a qualidade de vida da pessoa. Você veja uma coisa, se a psoríase é em áreas cobertas, tudo bem, até aí tudo bem, a pessoa convive muito bem. Mas digamos que de repente essa psoríase surge na região do rosto, couro cabeludo dando uma descamação muito grande, na região das mãos ou na palma das mãos. Aí então torna-se já um problema relacionado com o relacionamento da pessoa, quer seja social, quer seja profissional, quer seja familiar, quer seja afetivo, tá certo? Quer seja amoroso e assim por diante. Então, é por essa razão que essas pessoas devem procurar um médico especialista no sentido de controlar essa doença. A evolução dela é muito rápida, doutor, quando começa a aparecer a psoríase? Veja, a pessoa, às vezes, ela tem pequenas lesões que passam, às vezes, até desapercebido, ou então aprende a conviver com isso. Mas, de repente, por algum motivo, por se tratar de uma doença autoimune, então, por algum problema imunológico, que, claro, não vou entrar em detalhes maiores, porque seriam altamente científicos, pode, então, despertar digamos, o surgimento de novas lesões. E aí, então, é quando a pessoa deve procurar, ou normalmente procura, um médico, porque ela é incomodativa. Além disso, veja, tem, conforme eu disse, vários tipos de psoríase. Tem aquela psoríase eritrodérmica, que é toda vermelha e com descamação intensa, sabe? A pessoa acorda de manhã, coitada, ela tem que, digamos, chacoalhar praticamente o lençol, porque está com uma quantidade muito grande de escamas. Isso é extremamente desagradável. E isso hoje é totalmente controlável. Tá certo? Não se promete cura em psoríase, se promete controle. Não se promete cura em diabetes e nem pressão alta, mas se promete controle. Tá certo? Então, veja, a psoríase, como diabetes, como hipertensão, como várias outras doenças, ela não tem, assim, aquele
vamos curar. Não, mas vamos controlar. E a pessoa pode conviver perfeitamente bem com esse controle. Com o controle. Doutor, e ela pode surgir em qualquer fase da vida, qualquer idade? Pode. Criança também pode Também. ter? Criança também tem, tá certo? Não com a mesma intensidade dos adultos, mas também tem. E, claro, a gente, nesse caso, tem que fazer os diagnósticos diferenciais, porque a psoríase, ela pode simular várias outras doenças de pele. Por isso a necessidade de um especialista. Como que nós fazemos diagnóstico de psoríase? Primeiro, pelo tipo de lesão. É um diagnóstico até fácil de se fazer quando ela se apresenta na sua forma característica, aquela descamação e numa placa avermelhada. Então, você descama, tá certo? A gente chama sinal do pingo da vela. É como se você pingou uma vela em cima de uma mesa e você depois raspa. Fica aquele branco, É, né? aquele branco que você raspa e solta aquela descamaçãozinha. Descamação. É o sinal do pingo da vela. Aí você continua raspando, então solta uma membranazinha e forma vários pontinhos vermelhos de sangue. Nós chamamos de orvalho sanguíneo, como se fosse um orvalho de sangue. Então, quando tem o sinal da pingo da vela e o orvalho sanguíneo, já está feito o diagnóstico clínico dela. Mas se existe uma dúvida, não fazemos nenhum exame de sangue para Não psoríase. tem exame de sangue Não, para isso. o que se faz é uma biópsia. Aí você tira um pedacinho da lesão, manda para exame e no laboratório anátomo-patológico se dá direitinho o diagnóstico da psoríase, porque ela tem uma característica própria dentro da anatomopatologia. E coça? A psoríase coça? Isso é variável. Tem pessoas que não se queixam de prurido, que é a coceira. Tem outras pessoas que não dormem por causa da coceira. Entendeu? Então é muito variável. A psoríase é tão variável, ela só digamos, característica no tipo de lesão. Mas ela é variável quanto às localizações. Ela pode ser considerada chamada psoríase em áreas especiais. O que são áreas especiais? Couro cabeludo. Às vezes é só couro cabeludo. Região palmo-plantar, na palma e nas plantas. Região genital. Então, e às vezes ela pode ser disseminada, pegando tudo isso e mais o resto do corpo. Entendeu? Então, em qualquer circunstância, ela interfere na qualidade de vida da pessoa. Veja uma coisa, é o aspecto que ela pode dar que muitas vezes define até uma situação, primeiro pessoal. A gente nota as pessoas, às vezes, com psoríase, não gostam muito de tirar fotografia, tá certo? Principalmente se tiver com as lesões. Às vezes não se relaciona muito bem se essas lesões estão muito evidentes. Isso do ponto de vista pessoal. E claro que isso gera uma frustração, uma depressão, uma ansiedade, um estresse maior. Então, isso que se chama interferir na qualidade de vida do paciente. Agora, vamos levar para o aspecto do convívio dessa pessoa naquele local em que ela vive. Então, o aspecto profissional. Muitas pessoas, às vezes, têm psoríase nas mãos e ela se sente constrangida quando estende a mão e a outra pessoa recua. Não aperta a mão dela. É uma situação comum, constrangedora. Comum que o paciente enfrenta. E às vezes ele até nem faz isso, até ele social. esconde as mãos. Entendeu? Quando tem muita descamação no couro cabeludo e tem, digamos, uma roupa como você está agora, quer dizer, então cai muita caspa aqui, quer dizer, perturba a pessoa, tá certo? Quando tem também no rosto, então, muitas vezes, em alguns locais, as pessoas perguntam, mas o que é isso? E também, mesmo em área especial, na região genital. Isso, claro, aí vai interferir um tanto quanto no relacionamento da pessoa. Esse relacionamento afetivo, relacionamento sexual e assim sucessivamente. Por isso, a importância que nós damos na qualidade de vida do paciente. Sim. Doutor, e os tratamentos que existem hoje?
Os tratamentos, Jaqueline, variam de acordo com o tipo de psoríase que a gente apresenta. Por exemplo, digamos que essa psoríase seja somente em couro cabeludo. Claro que você vai tratar, digamos, com os shampoos especiais e com medicamentos que não interferem, digamos, no penteado da pessoa, tipo soluções, tipo loções que vai ser passado. Quando somente nas palmas ou em poucas lesões, o tratamento é puramente com medicamentos de uso local. Agora, quando essa doença já é mais disseminada, então nós temos vários tratamentos que são usados a nível internos, tá certo? Por exemplo, tem medicação tanto oral como injetável. E hoje em dia, como toda a medicina, evoluiu demais. E a psoríase evoluiu para os tratamentos chamados imunobiológicos. Esses imunobiológicos são medicamentos de alto custo. Quer dizer, tem os chamados anti-TNF-alfa, os anti-interleucínicos, que são os medicamentos, normalmente, ou é endovenoso, que é o anti-TNF-alfa, como pode ser subcutâneo. E esses tratamentos, eles são de alto custo, mas eles são perfeitamente fornecidos pelo SUS, mediante protocolo especial e pelos convênios de saúde, tá certo? Hoje em dia nós fazemos os protocolos para o tratamento quando a doença que a pessoa tem é de um ponto, de uma gravidade que justifica esse gasto de tratamento de alto custo. E também tendo utilizado outros medicamentos que são comuns, de baixo custo, e não teve os resultados satisfatórios. Então, hoje em dia, por isso que eu brinco às vezes, só tem psoríase quem quer, tá certo? Por quê? Não estamos prometendo cura de maneira alguma, estamos prometendo controle. Mas hoje em dia, a medicina chegou num ponto tal que a psoríase tem um controle absoluto. Tem pessoas que tinham psoríase, digamos, com um percentual muito grande no corpo, tinha artrite, tá certo? E outros problemas das comorbidades próprias da psoríase e que são perfeitamente controlados pelos medicamentos atuais. E assim é toda a medicina. Você vê a robótica como está aí, tá certo? Antigamente se abria o abdômen de uma pessoa para fazer uma cirurgia de vesícula, de estômago. Hoje se faz tudo entendeu? Por um buraquinho no umbigo e se faz todo esse tipo de tratamento. E assim é a medicina. A gente não pode parar de evoluir e no tratamento da psoríase não parou de evoluir. Doutor João Antônio, e o fator hereditariedade pode ser passado de pai para filho entre os familiares, a psoríase? Veja, não é com a intensidade, como a cor dos olhos, como a cor da pele, etc. Nada disso. Mas existem famílias que várias pessoas têm psoríase, tá certo? Como também tem aquelas que ninguém tem psoríase e uma tem. Então, esse fator é um fator que existe realmente, um lado genético, vamos dizer, mas numa intensidade assim que cada vez a gente faz uma avaliação maior a respeito disso. Sim. Doutor, com relação ainda a tratamentos, o paciente com psoríase, ele pode, por exemplo, não é nem em relação a tratamento, mas acho que a fototerapia é um tratamento, não é? Exatamente. E aí também tem uma questão do banho de mar. Como é que é isso, essa realidade? Olha, veja só uma coisa, a fototerapia é algo que nós usamos de rotina para o tratamento de psoríase. E o que é essa fototerapia? A fototerapia é o seguinte, o sol, ele é benéfico para quem tem psoríase. Porém, o sol em si não pode ser usado em excesso. Por quê? O que faz bem do sol é o ultravioleta, que a gente chama de ondas médias e de ondas longas. Tá certo? Só para entender, o sol ele tem 4 tipos de radiações. Tem a ultravioleta, tá certo? A infravermelho,
a luminosa e a ionizante. Você nota que muitas vezes o céu está nublado e a pessoa vai à praia e acha que não vai se queimar e à noite não dorme porque arde tudo. Por quê? Porque só as nuvens, elas só bloquearam a iluminação, os raios luminosos. Então, ficou mais escuro o tempo. Mas o ultravioleta e o infravermelho passou, porque o calor continua e o ultravioleta continua atuando. E o ionizante também. Então, utilizando exatamente esse fator positivo do Sol, foram elaborados, mais ou menos 1970, 80, aparelhos com lâmpadas que emitem somente a luz ultravioleta. E essa ultravioleta, chamado UV, ultravioleta de ondas B, tá certo? Tem o UVB, que é contado em nanômetros, tá certo? Que vai de 280 a 320 nanômetros, e a UVA, que vai de 320 a 400. O que é abaixo é o UVC. Isso não atravessa a barreira de ozônio que tem em volta da Terra, porque ela é altamente lesiva. Mas esse UVB e UVA são usados como fototerapia. O UVA a gente associa a um medicamentozinho chamado psoralênico, tá certo? Que aumenta a captação dessa raio ultravioleta que é emitido pela lâmpada de ultravioleta de ondas longas, e chama então PUVA, P de psoraleno, UVA, tá certo? E ultravioleta de ondas longas. E tem o UVB que não precisa usar isso. Então, esses dois tipos de radiação, nós usamos no tratamento do vitiligo com ótimos resultados, tá certo? Agora, claro que a pessoa tem que se deslocar até o local que tem esse aparelho, ou o consultório, ou o serviço hospital de base nós temos também, lá no nosso serviço, e no qual se faz isso 2 vezes por semana, 1 vez por semana e assim por diante. E melhora muito a psoríase. Da onde surgiu isso? Somente histórico. No passado, se tratava muito de psoríase no Mar Morto. Tinha até no Mar Morto, que tem uma alta salinidade, tão alta, que você mergulha no mar e você não consegue afundar. E fica boiando. Fica boiando, exatamente. E uma alta solaridade. Então, naquela época, tinha verdadeiros hospitais no passado que as pessoas iam para lá somente para tratar a psoríase. Tinha hotéis e tinha hospitais. Bom, daí surgiu, então, a ideia de que, claro, qual fração do Sol que seria boa para a psoríase? Então, hoje em dia se sabe que é a fração ultravioleta, e com lâmpadas que emitem somente essa ultravioleta em aparelhos que se chama fototerapia, tá certo? E é um dos tratamentos muito interessantes para a psoríase, porque é bem controlado, é diferente da câmara de bronzeamento. Claro, não vamos aí confundir com câmara de bronzeamento. O tratamento da fototerapia de psoríase é altamente controlado, tá certo? Por joules por centímetro quadrado, que a gente aplica. E desse modo, não é nenhum aparelho de bronzeamento, é simplesmente aparelho de tratamento. Pode-se usar em psoríase, pode-se usar em vitiligo, pode-se usar em todas as doenças de pele que são sensíveis ao tratamento pela ultravioleta. Sim. Doutor, e com relação, o senhor falou dos tratamentos, cremes, quanto tempo dura esses tratamentos em média? Depende da lesão, da gravidade? Claro. Veja uma coisa, o paciente que tem psoríase é como o paciente que tem diabetes. Tem sempre que controlar. Então, aquele paciente que tem um diabetes descontrolado, ele aprende a controlar. De modo que ele vive 100 anos tranquilamente com o seu diabetes. O de psoríase também tem que aprender a controlar o seu problema. Normalmente, a gente utiliza, por exemplo, medicamentos. Se tem coceira para coceira, pode ser pela boca. Usa isso que usa demais. Todo paciente de psoríase tem que usar cremes hidratantes. A hidratação é muito importante porque a lesão de psoríase é seca. Entendeu? E essa secura, ela só vai
A gente só vai conseguir controlar isso mediante uma hidratação da pele. E a pele é muito seca nesse sentido. Então, por isso que a gente usa vários tipos de cremes hidratantes associado com medicações. Tem os corticosteroides tópicos que se usam também só nas lesões, e associado com a hidratação, e a hidratação é de corpo inteiro. E claro que nessa circunstância a pessoa tem um resultado muito melhor, porque não fica a pele repuxando, não fica descamando, não fica nada disso. Tem os medicamentos pela boca, tá certo? E aí tem vários tipos, sabe? Conforme o grau de gravidade que a pessoa tem. Então, o tratamento da psoríase, veja, não é uma receita de bolo. Quer dizer, em cada paciente é um tipo de tratamento diferente. Se eu tiver 10 pacientes de psoríase na minha sala de espera, eu sei que são 10 psoríases diferentes. Porque cada um tem seu tipo de psoríase. Também tem que levar em consideração digamos, o perfil do paciente. Se o paciente tem diabetes, se ele é obeso, se ele tem problema de articulares, tá certo? Se ele tem problemas gastrointestinais, se ele é hipertenso, tá certo? Tudo isso tem que ver também quando se vai dar a medicação pela boca. Porque você não pode dar nada que prejudique outras coisas. Tem que fazer esse controle. Então, é muito variável o tratamento da psoríase. Por essa razão que o paciente não deve fazer uma automedicação para a psoríase. Procure um especialista. Nós temos no SUS, nós temos nos convênios, nós temos particulares, nós temos tudo. O paciente escolhe o dermatologista que seja mais acessível a ele, ou o serviço que seja mais acessível. O hospital de base está à disposição. O serviço do hospital de base funciona como, doutor? Olha, hoje é quinta-feira, vamos dizer, coincidentemente, é o dia do ambulatório de psoríase. Olha, o dia de psoríase. Dentro da nossa dermatologia, como o nosso movimento é muito grande, a cada dia é dedicado para um tipo de doença da pele. Tá certo? O ambulatório de quinta-feira, tanto de manhã como à tarde, atende os pacientes de psoríase e também aqueles que usam medicamentos, todos esses tipos de medicamentos. Muitos deles, às vezes, são oferecidos pelo próprio serviço de saúde do hospital de base. Tá certo? Que o hospital de base, ele é um hospital que o Estado fornece muita coisa para ele, e o SUS também. Tá certo? Então, aquilo que está ligado ao SUS também está ligado ao hospital de base. Então, veja, a pessoa tem muitas opções de procura para cuidar do seu psoríase. Somente, aí eu digo ao público que está me assistindo, me ouvindo, tem psoríase? Procure um dermatologista que seja credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso é muito fácil a gente ver na própria internet. Procura esse médico ou procura um serviço que tenha isso, esse tipo de atendimento, tá certo? Santa Casa também tem, o SUS também tem, tá certo? O AMI também tem, e o Hospital de Base também tem. Doutor, tem algumas perguntas bem recorrentes que eu vi na internet, assim, o paciente com psoríase pode comer carne de porco, frango, trigo, né, pão. Pode, doutor, como é que é a alimentação? A psoríase não é uma doença alérgica, como é, digamos, uma urticária, tá certo? Aquela alergia que a pessoa incha quando toma um remédio ou come alguma coisa, não é nada disso. O psoríase é uma doença imunológica. Então, na realidade, não tem nada a ver com o alimento. Agora, claro, se aquela pessoa nota que ela come carne de porco, come pimenta malagueta, come camarão e piora a coceira da psoríase ou piora a psoríase, então ela vai tentar sobreviver sem isso. Tá certo? Sim. Quer dizer, mas nós não colocamos nenhuma restrição alimentar. Agora, claro, o paciente é diabético, então vai evitar o açúcar. É hipertenso, vai diminuir o sal, claro. Mas aí são comorbidades que acompanham a psoríase. Tomar o banho de sol, o banho de mar? Claro, isso é bom. É bom. O sol, o melhor sol para uma pessoa de psoríase, o começo da manhã, final do dia, para também
Não, veja só, a gente faz muito, aí tem o oposto. A gente faz aquela campanha de prevenção do câncer de pele. Mas qual é o sol que provoca câncer de pele? É o sol contínuo e prolongado, tá certo? Então, aquela pessoa que na infância, na adolescência e mesmo na adulto jovem tomou muito sol continuadamente, claro que isso tem efeito cumulativo e com o passar dos anos ela pode ter as lesões pré-cancerosas ou cancerosas de pele. No caso da psoríase, o sol é benéfico, porém em quantidades limitadas. E o mar também. Por isso, quem vai à praia tem psoríase, melhora. E passar sabão, sabonete, tem algum específico? Tem. Os sabonetes têm que ser sabonetes que não tenha alta detergência. Então, os chamados sabonetes para pele seca. Tá certo? Porque o sabonete, normalmente, ele tira a gordura da pele. Tá certo? Você está suado, você toma um banho, etc., com o sabonete, tira toda a gordura. Agora, se a pessoa que tem psoríase, ela tem pouca gordura na pele, entre aspas, né? Tá certo? Os lipídios ali estão mais ou menos alterados. Se ela usar um sabonete que altamente detergente, ela vai sair mais seca do banho do que ela entrou. Entendeu? Então, é interessante que o sabonete seja, entre aspas, para pele seca. E não para pele oleosa. Eu vi uma pergunta também, se pode passar vinagre no caso da psoríase, do couro cabeludo. Olha, tem tanta coisa que a gente vê na internet, tá certo? Tem que tomar muito cuidado, né? É, exatamente. Quer dizer, o vinagre é um ácidozinho, ácido acético, que pode ou não ter, mas não é um tratamento. Não é um tratamento. Quer dizer, então, tem outras coisas que as pessoas perguntam, que usam, etc. Entendeu? Eu penso o seguinte, nada disso. Procure um médico. Olha, aqui no Brasil é um dos poucos países que é muito fácil você procurar um médico, muitas vezes sem gastar um tostão, que é o caso do SUS. O SUS é o maior serviço de saúde que tem no mundo, talvez. Sim. Entendeu? Nos Estados Unidos, etc., tudo que se diz, time is money. Quer dizer, tudo que se faz é pago. Não, você vai no SUS, você vai gratuitamente. Agora, claro, se você tem condições, vai no médico do convênio ou vai no médico particular. Acabou. Sim. Mas nada dessas coisinhas assim, viu? Sim. Doutor, outras dúvidas que eu vi é se pode ter filho, o paciente com psoríase, a diferença de lúpus, de outras doenças de pele. Olha, o psoríase não interfere nada na fertilidade e na maternidade. A pessoa pode ter. Simplesmente, o que a gente às vezes tem cuidado? Tem determinados medicamentos que a gente usa para psoríase que está contraindicado na gravidez. Entendeu? Então, se o paciente está tomando aquele medicamento, a citretina, por exemplo, ela não pode engravidar enquanto estiver tomando essa medicação. E até para engravidar, tem que esperar 2 anos depois que parou o medicamento, para poder engravidar, para não dar problema no feto. Entendeu? Então, existem determinados medicamentos que a gente às vezes nem receita para mulheres férteis e que têm a intenção de engravidar. Tá certo? Mas a psoríase em si não tem problema nenhum. E também nada de pensar que o fato de ter psoríase, o seu filho vai nascer com psoríase. De jeito nenhum. Tá certo? Quer dizer, a psoríase é uma doença autoimune e pode existir uma incidência familiar, mas não é obrigatório. Então, não interfere na maternidade. E tem um marco que ela difere dessas outras doenças de pele, claro, doutor? Lúpus eritematoso é uma doença que também autoimune, no qual existe uma grande influência da luz solar. Os pacientes com lúpus eritematoso têm que evitar o sol. E ele, tanto é que ele forma na pele uma lesão chamada em asa de borboleta, que pega o dorso do nariz e essa região malar. Tá certo? Exatamente porque é aqui onde mais incide o sol. O lúpus eritematoso, ele vem associado com outras doenças articulares, mesmo doenças sistêmicas. Tem o lado cutâneo
e tem um lúpus eritematoso sistêmico, tá certo? Então é uma doença totalmente diferente da psoríase, inclusive nos próprios tipos de lesão. Você falou alguma outra? Outras doenças, hanseníase. Exatamente. Hanseníase totalmente diferente. Totalmente diferente. Pelo amor de Deus. Hanseníase, que no passado chamava lepra, tá certo? Hoje até desmistificamos tudo, porque a hanseníase tem cura, tá certo? Desde que seja diagnosticada. E a grande característica da hanseníase é a pessoa não sentir aonde tem as lesões. Quer seja a diferença entre o quente e o frio, quer seja a diferença entre você picar com uma agulhazinha, não sente. Isso é o problema da hanseníase, que não tem nada a ver com psoríase. Uma outra dúvida é com relação a medicamentos que podem ser gatilhos para a psoríase. Olha, isso aí é algo muito relativo, entendeu? O que muitas vezes é gatilho é alguma mudança, muitas vezes, no próprio metabolismo da pessoa, sabe? Mas não é uma doença que aparece de repente. Normalmente, a psoríase, ela é lenta. A pessoa não tem psoríase do dia para a noite. Não é como a pessoa tem uma alergia. Eu tenho alergia a determinado remédio. Eu tomo o remédio hoje, amanhã eu vou ter a alergia. Não, não é nada disso. Como o curso dela, a evolução dela é lenta, você não tem assim uns parâmetros muito importantes para dizer exatamente esse gatilho. Esse gatilho. Claro que fala-se muito do emocional, entendeu? Bom, então a pessoa perdeu um ente querido ou sofreu aí um problema profissional muito estressante, etc., e desenvolveu psoríase. Existe muito isso, tá certo? Mas aquela confirmação entre causa e efeito fica um tanto quanto assim relativa e não absoluta. E claro, as pessoas que acontecem isso, nós também temos que olhar o lado emocional. Veja, psoríase eu levo muito em consideração a pessoa que tem. Como que ela se comporta com isso, a sua qualidade de vida, a intensidade da sua ansiedade ou não, ou depressão se tem ou não, tá certo? Ou frustrações perante, digamos, as várias atividades que ela tem na sociedade que convive. Esse lado é muito importante que o médico procure alcançar, tá certo? Que é exatamente essa mistura entre pele, mente e emoções. E nós chamamos isso de psiconeurodermatologia. Você não pode atender um paciente olhando somente a doença. Você tem que olhar o paciente como um ser humano, como aquele indivíduo que tem quem ele ama e quem ama a ele. Aquele indivíduo que tem os afetos e os desafetos. Aquele indivíduo que tem, digamos, as suas frustrações, as suas vitórias, as suas derrotas e as suas depressões. Então, tudo isso tem que ser avaliado para um apoio psicológico ao paciente. O paciente, para nós, ele tem que ser aquela pessoa humana que é a razão maior da profissão médica. Não existiria o médico se não tivesse as doenças e se não tivesse o doente. Então, o doente, nós chamamos de paciente. Ele é a razão maior da nossa profissão. E a ele nós temos que nos dedicar ao máximo para que ele tenha uma sobrevida digna, uma vida com dignidade. Com dignidade. Doutor, e o senhor falando de paciente, nós vamos ver agora o senhor Joaquim, que ele é um portador de psoríase, ele faz tratamento no hospital de base e ele deu um depoimento no nosso programa sobre a sua história. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Joaquim, tenho 62 anos e estou hoje aqui para falar sobre a psoríase. Em 86 para 87, fui diagnosticado com artrite reumatoide psoriásica. Passei por momentos difíceis,
fui internado no HC de São Paulo, fiquei 9 meses internado. Quando saí de lá, em março de 88, fui desenganado para viver em casa, todo atrofiado e com o corpo escamando por causa da psoríase. Chegando aqui em São José do Rio Preto, no período em que eu tive com a psoríase, eu era discriminado, eu sentava em algum lugar perto de alguém, ele se levantava e saía, começava a cortar o cabelo numa barbearia. Quando ele percebia que eu estava com o corpo todo cheio de ferida, ele descartava que não podia mais me atender por causa dos amigos, por causa dos clientes, e foi uma decepção total. E eu quero dizer que você aí que está nos assistindo e está com psoríase e tem aí esse problema psoriásico, procure uma clínica especializada e eu tenho certeza que você terá a sua autoestima resolvida, tá bom? Você vai ver agora as fotos aí anteriores e as posteriores desse problema de saúde que tive. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade de poder mais uma vez estar falando deste problema que não tem cura, mas tem tratamento e tem controle, tá? Deus abençoe e muito obrigado. Bem, senhor Joaquim, muito obrigada por sua contribuição com o nosso programa Saúde em Foco, contando a sua história e principalmente essa sua mensagem de força para quem é portador de psoríase. Doutor, essa força que os pacientes têm que buscar e principalmente também eu vejo essa luta contra esse estigma que tem, o preconceito sobre essa doença, porque não é uma doença contagiosa. Exatamente. Isso que nós temos que fazer, a conscientização da população com que a gente vive a respeito dessa doença. Os pacientes portadores de psoríase não merecem o estigma que muitas vezes é colocado em cima disso. É uma doença, eu repito, não contagiosa, é uma doença somente daquela pessoa. E hoje em dia nós temos como tratar. Então, toda pessoa que se observando, ou no espelho, ou no banho, seja o que for, e ela notar alguma lesão na pele, procure um dermatologista. Claro, não significa que será um psoríase, mas se for um psoríase, não se desespere. Quer dizer, porque hoje em dia esse tratamento tem um controle muito bom. Quer seja as dimensões que tenham as lesões ou a disseminação que tenha no organismo. Segundo as pessoas que não têm psoríase. E se vocês conhecerem alguém com psoríase, apoie eles. Quer dizer, estimule eles a tratarem e trate eles com dignidade, porque, claro, eles merecem todo o nosso afeto como qualquer pessoa humana. Sim, e é uma doença muito antiga, eu estava lendo que é da época dos faraós, aí é com a evolução do homem, e eu gosto muito de abordar no Saúde em Foco, doutor, essa evolução da ciência. Hoje, a ciência está caminhando para que lado nesse tratamento das doenças, da psoríase e também dessas doenças de pele em geral? Veja só, o que evoluiu muito dentro da medicina é o que nós chamamos de estudos imunológicos. A imunologia do indivíduo. O que é imunologia? É exatamente aquilo que nos dá a resistência orgânica a muita coisa. Uma baixa resistência permite que a pessoa tenha infecções, entendeu? Quer dizer, você muitas vezes convive no seu meio de trabalho, são 10 pessoas, chega uma pessoa com gripe, 3 pegam, 7 não pegam. O que determinou isso? Não foi a falta do vírus. A presença do vírus foi para todos, da gripe. Somente 3 que tiveram.
isto é relacionado com a resistência a esse vírus. Então, isso é uma parte da imunologia nas doenças infecciosas. Agora, vamos pegar nas doenças autoimunes. Aí você pega psoríase, lúpus eritematoso, vitiligo, uma série de outras doenças que são próprias da pessoa. Por isso que ela chama auto, que é da pessoa mesmo, imune. Então, desse modo, essas doenças autoimunes, elas evoluíram muito, quer seja no diagnóstico, quer seja na detecção de outras doenças que acompanham elas e quer seja no tratamento. Aí vem o tratamento. Por isso que o tratamento mais avançado hoje da psoríase chama imunobiológico. É um medicamento biológico feito para a pessoa que atua na imunidade dela. E são os medicamentos atuais que nós usamos quando não responde aos medicamentos usuais da psoríase. Doutor, chegamos ao final do nosso programa, uma conversa muito proveitosa. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem final com toda a sua experiência atuando nessa área. Olha, a medicina não é, veja, com todo respeito a todas as profissões, mas a medicina é uma profissão que tem que se basear no amor. O amor é a razão de tudo, nesse sentido. E eu deixo uma mensagem, que com amor tudo se consegue. Quem não conseguiu é porque não soube amar. Para se fazer medicina, você tem que saber amar. Amar o quê? Amar a vida. E a vida de quem? Acima de tudo, daquele com quem você mexe, que é o paciente. Então, o que eu deixo de mensagem é o seguinte: tratem com amor os pacientes com psoríase, olhem eles com amor e com amor orientem eles para que procurem recursos para isso. E a razão da nossa vida, vamos dizer, para vivermos bem, está exatamente nesse nobre sentimento do amor. Doutor, olha, eu fico emocionada com essa sua mensagem final, o amor, o respeito ao próximo. Muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. Já deixo o convite para que o senhor venha novamente, para a gente falar sobre outros temas. O Saúde em Foco está aqui para recebê-lo. Muito obrigada. Foi um prazer para mim e, claro, estaria à disposição. E a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, hoje nós falamos sobre psoríase com o Dr. João Roberto Antônio, dermatologista. E quer assistir novamente esse programa, quer indicar para alguém, a gente está no nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Rio Preto, tem a playlist Saúde em Foco, tem diversos programas e esse que a gente fez aqui com o Dr. João, essa conversa gostosa, muito proveitosa. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco.